Beleza, então, primeiros anos, vamos aqui à correção, a nossa lista, que é então a segunda lista desde o nosso retorno às aulas em agosto, né? Então, vamos lá. Nossa lista sobre álgebra vetorial. Bom, vamos começar aqui pelo número 1. Número 1, pessoal, vocês viram aqui, letra A e letra B com dois carros, e as forças estão dadas em kgf. O que é esse tal de kgf? Isso aqui é uma unidade de força chamada quilograma-força. Ela não é uma unidade de força muito comum para o sistema internacional de unidades. Afinal, como eu expliquei no conteúdo dos vídeos, da matéria, né, a unidade de forças do sistema internacional é Newton. O quilograma-força é uma unidade que vai aparecer prioritariamente em livros específicos de engenharia. Tá? É uma notação mais usada pela engenharia. O sistema internacional de unidades usa o Newton, mas não importa. Em um outro momento eu posso abordar com vocês a conversão kgf em Newton, mas isso fica para frente. De imediato, a nossa missão aqui é simplesmente encontrar o vetor resultante, tá, em kgf, quilograma-força. Bom, na letra A, nós temos aqui um carro, e eu vou representar o carro por um ponto material. Tá? Em quase todos os nossos problemas, as dimensões do objeto podem ser desprezadas. Você pode tratá-lo como um ponto. Então, os dois camaradas que estão exercendo força aqui para a esquerda, na letra A, então ambos estão exercendo força para cá. Você tem então uma força de 38 kgf, 38 kg força, e tem uma outra força para cá de 52 kg força. As duas forças são na horizontal e apontando para o mesmo sentido, que é a esquerda. Então a força resultante aqui basta somar as duas. Quer dizer então que a força resultante vai ser então, qual vai ser a força resultante? Vou um espacinho de escrever aqui. Somando as duas eu tenho o quê? Que a força resultante vai dar 90, né? 90 kgf. Apontando para a esquerda. Essa é a força resultante. Escrever assim. Ok? Bastou somar. Na letra B, eu tenho aqui o carro, representado por um ponto, e aí eu tenho uma força para lá de 98 kgf, kg força, e uma outra para cá de 36. Bom, forças em sentidos opostos, então eu tenho que subtrair, né? Faço 98 menos 36, 98 menos 36 dá 62. 62 é a força resultante, e a resultante aponta para este lado, né? Para a direita, pois a força maior é para a direita. Então a resultante aqui aponta para cá. Certo? Esta então é a força resultante. Esta menos esta. Resultante para a direita. Número 2. Número 2 também, um caso bem semelhante. Você tem aqui 3 crianças fazendo um cabo de guerra, o famoso cabo de guerra. Então você tem duas delas exercem uma força para cá de 7 newtons. Duas delas. E o outro, que está do lado direito, exerce uma força de 5 newtons. Então, forças na mesma direção, que é a horizontal, mas em sentidos opostos. Então, você tem uma força exercida pelos dois aqui para a esquerda e uma força de 5 para a direita. Bom, nesse caso, faça a subtração dos dois vetores. 7 menos 5 é 2. Vai sobrar então um vetor resultante de 2 newtons, né?
para a esquerda. Então, esta é a força resultante. 2 newtons para a esquerda. Na número 3, ele coloca aqui um bloco. E aqui, então, nós temos uma força para cá de 40 newtons. Uma outra aqui de 80 newtons. Uma para cá de 15. E uma outra para a esquerda de 5. Certo? Então temos isso. Então um corpo submetido à ação de 4 forças. Desta forma aqui. 2 para a direita e 2 para a esquerda. Bom, vamos por partes, né? Podemos fazer várias etapas. Vamos fazer assim. Soma essas duas. O efeito resultante só dessas duas é 20 newtons para a esquerda. Né? 15 mais 5 é 20. Então, eu posso dizer que eu tenho uma configuração parcial aqui de 20 newtons para a esquerda. E a soma dessas duas? 120, né? Aqui é 60. Estou viajando aqui. 60. Isso, é esse que está na folha. 60. Bom, então, 40 menos 60, 40 mais 60, né, somando as duas forças que atuam para a direita, isso aqui é 100. Então, eu posso dizer que eu tenho isso aqui. Né? Entenda, isso aqui é uma forma resumida dessa primeira. Né? Eu estou somando por partes. Pego as que apontam para a esquerda, soma essas duas dá 20. Soma as que apontam para a direita, dá 100. Agora sim, agora eu ganhei aqui duas forças concorrentes, né? Uma para a direita e outra para a esquerda. Então eu faço 100 menos 20 dá 80. Quer dizer então que a resultante total é 80 para a direita. Então tem isso daqui. Então esta é a resultante. 80 newtons para a direita. A resultante dessas 4 forças aqui. O efeito final das 4 é 80 newtons para a direita. Certo? Então, adiante. Vamos ao número 4. Uma grandeza física vetorial fica perfeitamente definida quando dela se conhece. Aí eu tenho letra A, valor numérico, desvio e unidade. Não é essa. Né? Letra B, valor numérico, desvio, unidade e direção. Também não. Letra C, valor numérico, desvio, unidade e sentido. Também não. Letra D, valor numérico, unidade, direção e sentido. Então, exatamente letra D. A número 4 é a letra D. Todas essas alternativas que tiverem desvio, por exemplo, desvio terá nada a ver. Tá? De cara já elimina todas elas, né? Sobra só a letra D. Então, a grandeza vetorial precisa do valor numérico e da unidade, além de direção e sentido. Aí lembre-se, o que é direção? Direção é a linha de ação. Direção é, por exemplo, direção horizontal ou direção vertical. Aí lembre-se, na direção horizontal você pode ter para a direita ou para a esquerda, ou também leste-oeste, você pode dizer também leste-oeste. Tudo isso na horizontal. Então, direção horizontal, sentido direita e esquerda. E na vertical, que é outra direção, por exemplo, você pode ter sentido para cima ou sentido para baixo, sentido norte, sentido sul. Tá? Então, número 4, letra D. Na 5, determine a resultante de 2 vetores ortogonais, isto é, perpendiculares entre si. Um de módulo 12 e outro de módulo 16. Assim, ele só está dizendo que os vetores são perpendiculares. Tá? Ou seja, fazem um ângulo de 90 graus entre eles. Ok? Então, ortogonal e perpendicular, como ele diz aqui que é um sinônimo, né? Implica que esses vetores fazem um ângulo de 90 graus entre eles. Então você pode colocar da maneira que você quiser esses 2 vetores, desde que eles façam um ângulo de 90 entre eles. Então eu vou colocar eles assim. Esse é o vetor de módulo 12. E este é o vetor
de módulo 16. Perpendiculares. Então, daí satisfeita a exigência do problema. Então, determine a resultante. A resultante, lembre-se, se esses vetores são perpendiculares, como é que eu traço aqui a figura do vetor resultante? Pego este vetor, projeto ele aqui. Pego este vetor, projeto ele aqui. Ou seja, eu sei que o meu vetor resultante está aqui. Certo? Este é o vetor resultante. Como que eu calculo o módulo dele? Lembre-se, isso aqui formou um triângulo retângulo. 16, 12 e aqui o vetor resultante. Certo? Então, o módulo dele é calculado pelo teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Nesse triângulo retângulo, cateto, cateto, hipotenusa. Então temos isso aqui. R ao quadrado é 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ok? Estou encontrando o valor numérico do vetor soma, né? Ou vetor resultante. Bom, então vamos lá, né? Vamos ter que fazer conta aqui. 16 ao quadrado, acho que dá 256. Se não for, depois eu corrijo na calculadora, mas acho que vai ser 256. E 12 ao quadrado, esse eu tenho certeza, esse é 144. Então 144. Ok. Então, 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Somando esses dois, dá 400, né? Dá exatamente 400. Então, R ao quadrado, 400. Mas o meu vetor resultante, para eu encontrar o valor dele, eu tenho que tirar esse quadrado daqui, né? O que eu faço então? Aplico a raiz quadrada dos dois lados. Isso se cancela. Sobra apenas o R, né? O valor de R que eu tenho. Quer dizer, então, que o valor de R vai ser a raiz quadrada de 400. Tá? E qual é a raiz quadrada de 400? 20. Então, raiz quadrada de 400. Tá? 20. Então, 20 é o módulo desse vetor aqui. Ok? O R vale 20. Então, esta é a número 5. Né? Então, vamos a 6. Uma partícula desloca-se 3 km para leste e, em seguida, 4 km para o sul. O módulo do deslocamento resultante é... Aí, está aqui as alternativas. Aqui, pessoal, vamos fazer uma diferenciação importante entre deslocamento escalar e deslocamento vetorial. Tá bom? E importante esse problema. Olha só. Vejam o que aconteceu. Imagine que aqui é o ponto de partida, né? Da partida. Ela começa aqui. Aqui então é a origem dos eixos. Vamos colocar aqui. Eixo X e eixo Y. Aqui é a origem. Desloca-se 3 km para leste. Então, olha só. Saindo da origem, 3 km para leste, vamos colocar que ela andou então até aqui assim. Ok? Então, aqui 3 km. Daqui até aqui. Depois, 4 km para o sul. Então, ela veio daqui para cá, né, sentido leste. Depois, daqui para cá, ela andou 4 km sentido sul. Então, desceu 4 aqui. Ok. Ou seja, ela veio parar aqui, então.
para aqui. Fazendo esse percurso, 3 km leste, depois 4 km sul. E aí ele pergunta então o módulo do deslocamento. Bom, entenda o seguinte: se eu perguntasse para vocês a distância percorrida, a distância num sentido assim escalar, vocês poderiam dizer que a distância percorrida ela andou 3, depois ela andou 4. Em termos escalares, você poderia dizer que ela andou 7 km. Mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos tratando distância enquanto vetor, certo? Em termos de vetor, qual foi a distância efetiva que ela se deslocou da origem? É essa distância aqui. Tá? Quando se fala em deslocamento no sentido vetorial, é como se você pensasse o seguinte: não importa a trajetória que foi feita, o que importa é a distância efetiva entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Tá? Quando se aborda o deslocamento no sentido vetorial, é isso que importa. Tá? Então, a distância, no caso aqui, o deslocamento que ele está perguntando, é o deslocamento vetorial. A distância efetiva entre o ponto de saída e o ponto de chegada. E não isso daqui, tá? Isso aqui seria um deslocamento escalar. Ele quer saber o vetorial, a distância entre esse ponto e esse. Tá? Bom, o deslocamento vetorial aqui, então, vai dar esse vetor, né? Este vetor aqui. Bom, este vetor, vou chamar aqui de deslocamento, vetor D. Como que eu posso calcular o módulo dele? A intensidade desse vetor? Bom, posso me valer do teorema de Pitágoras, né? Já que aqui formou-se então um triângulo retângulo. Então eu vou usar Pitágoras aqui. Eu tenho este comprimento que vale 3 km, este que vale 4, e este aqui, então, que é o que eu quero encontrar, certo? Isso aqui. Triângulo retângulo. Bom, então vamos lá. Usando Pitágoras aqui, eu tenho d ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, correto? A soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Tá? Sendo que essa hipotenusa será então o módulo do nosso vetor do deslocamento. Então vamos lá. O que nós temos aqui? 4 ao quadrado é 16. E 3 ao quadrado é 9. Bom, 16 mais 9 é 25. Então d ao quadrado é 25. Para que este quadrado, que esse expoente suma, eu tenho que aplicar a operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, raiz. Isso aqui cancela. D é igual a isso aqui. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, D é igual a 5 km. Então, aqui, para fechar esse exemplo, eu estou falando em deslocamento vetorial, tá? Ou seja, eu quero saber a linha reta entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Este vetor de deslocamento aqui vale 5 km, tá? Se eu perguntasse a distância escalar percorrida, aí você poderia fazer 3 mais 4, porque ele fez esse caminho e chegou até aqui. Mas quando eu estou falando de deslocamento vetorial, não importa o caminho que foi feito. Não importa se ele fez isso aqui, não importa se ele fez isso. O que importa é a linha reta que separa o ponto de saída e o ponto de chegada. E a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada tem módulo 5 km. Certo? Então esse é o número 6.
Bom, a número 7, ela tem aqui dois vetores, um vetor x, que é este aqui, somado com um vetor y, que é este vetor aqui. Tá? Bom, eu desenhei o tracejado aqui no quadro para representar a graduação que existe aqui na folha, né? Então aqui, pessoal, vamos entender o seguinte. Eu tenho este vetor somado com este vetor aqui. Tá? Como é que eu posso representar a figura, aqui na figura, o vetor resultante? Lembre-se do seguinte, quando eu coloco dois vetores, lembre-se do que eu fiz. Quando eu coloco dois vetores assim, olha só, na mesma extremidade, né, na extremidade dos dois juntos assim, o vetor resultante, você pode fazer a projeção desse vetor aqui, a projeção desse vetor aqui, e aqui então é o vetor soma, né? Ok. Tem uma outra maneira de fazer também. Quando um vetor, o início de um está no fim do outro, está na setinha. Então você coloca a cauda com a setinha. Aí a representação fica até mais simples. Você pode fazer o seguinte, quando você tem dois vetores assim, por exemplo, este aqui e o outro você coloca de cá. Para onde aponta o vetor resultante, o vetor soma? Aí basta você fechar a figura, tá? Ou seja, o vetor resultante aponta aqui. Esse é o vetor soma. Não importa quantos vetores tiverem na jogada. Se um está na extremidade do outro, basta você fechar a figura. O vetor que fecha a figura é o vetor resultante. Exemplo, nós colocamos um vetor assim, somado com um vetor assim, somado com um vetor assim. Três vetores atuando em um objeto, né? E aí um na extremidade do outro. Qual o vetor resultante da ação desses três vetores aqui? Se eles estão nessa sequência como eu mencionei, o início de um na extremidade do outro, basta você fechar a figura. O vetor resultante aponta para cá. Este é o resultante. Então aqui nós teríamos um vetor A, um vetor B e um vetor C. O resultante seria esse. Então quando os vetores estão daquela forma ali, um vetor X somado com um vetor Y aqui na extremidade dele, o vetor resultante ou o vetor soma é o vetor que fecha a figura. Uma soma vetorial disposta daquele jeito ali sempre tem que formar uma figura fechada, um polígono fechado. Então, o vetor resultante é este aqui. Aqui então é o vetor resultante, que eu vou chamar de R. Bom? Então, aponta para aqui. Basta fechar a figura, conforme está aqui na figura. Ok? Certo, aí vamos ver o seguinte. O vetor resultante, então, é este aqui, né? Tá. A representação já está feita. Agora, ele quer saber o módulo desse vetor, né? Determina o módulo. Bom, o módulo aí é o seguinte. O módulo nós vamos fazer baseado nas componentes. Olha só. Esse vetor, quando você projeta ele aqui no eixo X, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, conforme está na folha, né? Então, 4. Ao todo aqui, nós temos 4 centímetros, pois cada quadradinho ali, né, é 1 centímetro de largura e 1 centímetro, então, conforme a escala da folha. E quando a gente olha, aqui ó, assim tem 4, né? Quando a gente olha aqui, nessa dimensão, ele tem 3, né? 1, 2, 3 de altura. Então aqui ele tem 3 centímetros. Ok? Então, como é que eu vou calcular o módulo desse vetor? Deixa eu trazer um desenho aqui para baixo, para não ficar tão poluído, aqui está muito cheio essa figura. Né? Então, ó, 4 centímetros aqui, com 3 centímetros aqui, né? Então, o nosso vetor aqui, trouxe ele para cá.
Então é 4 essa componente x e 3 de componente y. E de onde eu tirei isso? Da escala. Só você pegar essa graduaçãozinha aí, você vai ver, é 1 centímetro para cada lado desse quadradinho. Então, vetor resultante aqui. Como que eu calculo? Pitágoras, né? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tirou a raiz quadrada. Então, r ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. R ao quadrado é 16 mais 9, que é então 25, né? Nós já sabemos. Ou seja, eu vou ter que tirar a raiz quadrada, tirar a raiz quadrada. Então, R é 5 centímetros. O módulo desse vetor resultante aqui é 5 centímetros. Bom? Bom, pessoal, número 8, eu acho que eu não preciso gastar tanto tempo nela, não, né? Creio que vocês entenderam aí a proposta. Você tem dois vetores A e B. Aí o A vale 4 metros por segundo e o vetor B vale 3 metros por segundo. E aí você tem 3 situações distintas, né? Na letra A, os dois vetores, o VA aponta para cá e o VB também. Não é isso? Os dois estão na mesma direção. Então o vetor resultante basta somar, né? 4 mais 3. Você vai ter então o vetor resultante igual a 7. Pois os dois apontam na mesma direção, no mesmo sentido, né? Basta somar. Letra B. 4 metros por segundo está apontando para lá, para a direita, e o 3 está apontando para cá. Então, VA, VB, 4 menos 3, vetor resultante, é então 1 metro por segundo. E na letra C, nós temos aqui que o VA, que é 4, aponta para cima, e o VB, que é 3, aponta para a direita. Então, nós já sabemos que se a configuração é esta, vetor resultante aponta para cá. E o módulo dele é dado pelo teorema de Pitágoras. Já é um caso que já está até repetitivo aqui, né? Nós temos aqui então que esse vetor resultante é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Porque aqui fechou um triângulo, um retângulo, né? Então, 3, 4 e aqui a hipotenusa. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. PR quadrado, 9 mais 16, que é 25. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então, tirou a raiz quadrada, o vetor aqui dá 5. 5 metros por segundo. Certo? Então, isso aí é número 8. Certo, então por fim, vamos fazer aqui número 9 e número 10. Vejam que aqui, pessoal, no número 9, nós temos um objeto que está sofrendo a ação de todas essas forças. Então você tem aqui um conjunto de 5 forças atuando sobre ele. Como nós podemos calcular aqui o vetor resultante? Bom, numa soma vetorial, você tem liberdade para começar do jeito que você quiser. No entanto, é claro que existe um caminho mais interessante, um caminho mais fácil, né?
Imagina se eu fosse começar somando esses dois vetores aqui. Seria uma péssima escolha. Posso, mas seria uma péssima escolha. Tá? Porque aqui já daria um vetor apontando para cá, e aí depois para somar esse com esse aqui e com os outros fica uma bagunça. Então qual o melhor caminho? É você primeiro determinar a resultante, vamos chamar aqui de resultante parcial. Ou seja, eu olho o que tem de resultante numa direção, olho o que tem de resultante na outra, e aí sim, depois que eu resumir as direções, aí eu pego a resultante final. Então vamos ver aqui como funciona isso. Aqui, vamos olhar para a horizontal. O que eu tenho na horizontal? Dois vetores apontando para a direita e um vetor apontando para a esquerda. Olha, aqui, pessoal, de cara, eu já posso até dizer que esse vetor de 3 para a direita anula esse vetor de 3 para a esquerda. Né? 3 para lá, 3 para cá. Já posso até anular esses dois. Um anula o outro. Tá? Sobra 4 para a direita. Então, assim, se eu olhar só na horizontal, eu tenho 4 apontando 4 números para a direita. Quem quisesse fazer a soma, 4 mais 3 é 7. 7 menos 3, 4. Daria os mesmos 4 que estão aqui. Ok? Então veja que na horizontal eu percebi que sobram 4 para a direita. Agora eu olho aqui para a vertical. Eu tenho 5 para cima e 2 para baixo. Faço a diferença, né? 5 menos 2. Opa, sobram 3 para cima. Então, numa análise parcial, eu já resumi um pouco das forças e eu tenho então isso aqui, ó. Sobrou então 4 para cá, correto? E 3 para cima. Quando eu olho só para cá, eu resumo em 4 para a direita. Quando eu olho só nessas duas, resulta em 3 para cima, né? 5 menos 2, 3. Beleza, tem isso aqui. Agora sim, ó, aqui, o que eu ganhei? Duas forças perpendiculares, né? Bom, então, se elas são perpendiculares, eu aplico o teorema de Pitágoras aqui, né? Já que eu sei que a resultante vai ser o que então? Projeta esse vetor aqui, projeta esse vetor aqui. Pronto, a resultante está aqui. E essa resultante é analisada com a hipotenusa do triângulo, né? Eu formei esse triângulo aqui, onde este cateto vale 4, este cateto vale 3, e a hipotenusa, que é o vetor resultante aqui, vou ter que calcular ela então, né? Teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bom, isso aqui já cansou de aparecer aqui, né? R ao quadrado é 25. Tirando a raiz quadrada, então, R é 5. Então, 5 newtons é o vetor resultante. Apontando nessa direção. Certo? A mesma análise vai ser feita aqui agora. Vamos lá, ó. Vamos pegar um resultado parcial. Vamos olhar para os vetores da horizontal. 7 mais 5, 12, né? Então 12 menos 4, sobram 8, né? 8 apontando para cá. Então tem um vetor 8 newtons para cá. Olha para a vertical. 10 menos 4, 6, né? 6 para cima. Então sobram 6 aqui para cima. Vetores perpendiculares. Ou seja, resultante aponta para cá. Certo? Módulo da resultante. Isso aqui então, fazer aqui mesmo, né? Mais perto. 8, 6 e vetor resultante. Pitágoras. R ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vamos lá. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Então,
6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, dá 100. Então, já que eu tenho r ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então, meu vetor resultante é de 10 newtons, apontando nesta direção, certo? Então, esta é a lista de vetores.